Bem, mas tem uma questão que eu acho que é interessantíssima aí quando você falou isso, que é a Arquitetura da Destruição, aquele documentário, né, que os professores de história sempre passam, né, muito impressionante, mas existia junto àquela elite de Adolf Hitler um arquiteto, né, até um jovem arquiteto, Hendrik, se não me engano, e que ele criou justamente esse efeito de iluminação. Tem uma história, inclusive, que aquele grupo, aquele seleto ali que era muito próximo a Hitler, o Göring na época... Goebbels, a turminha. Não, o Göring mesmo, da aviação, né? Ele era o queridinho de Hitler. E Hitler tinha uma estratégia de cada hora ele escolher um para ser o queridinho dele, dar favores, dar prestígio, para que eles estivessem sempre brigando entre si, para ter ideias geniais, aspas, cada vez mais macabras, aspas, né? E o Hendrik chegou e quebrou um pouco essa questão. Por quê? Porque ele era muito jovem, né? O Göring era o homem da vez, ficou ciumentíssimo, e quando ele pediu ao Göring que precisava dos canhões dos aviões para fazer a iluminação de um grande discurso de Hitler, que Hitler queria realmente inaugurar aquele emblema, né, da águia, aquela coisa toda, ele se negou, porque ele daria prestígio para o outro indivíduo, né? Aí o Hitler mandou só uma palavrinha para ele, que ele não escrevia, né? Ele nunca assinava nada, ele nunca escrevia nada, ele não se comprometia com documentação alguma, falando com ele que era para ceder para ele tudo que ele precisasse. E ele fez, parecendo aquelas colunas romanas da antiguidade, né, para dar a ideia do imperador, né, daquele que tem um império a seus pés. E quando você falou da teatralização, as obras distópicas, nós vamos pensar agora nessas obras que tratam já mais na iminência, né, do que é o nazifascismo. 1984, por exemplo, ou eu tenho uma obra aqui maravilhosa, que é o Nós, do Russo, não é? Que é o Zamiati, não é? Que fala justamente do totalitarismo na antiga União Soviética. Mas o que essas obras têm em comum? Como que as populações elas eram conclamadas a participar desses grandes eventos, né? Com toda uma encenação. Havia uma série de gestuais, não é aquele cumprimento deles, que eu não vou repetir isso aqui, mas palavras-chave, uniformes, não é? Uniforme, ele falava que tinha que andar de uniforme, que era uma maneira, que coisa, né? Era uma maneira de você igualar a população, todo mundo achar que é igual. A ilusão de né? A ilusão de que todo mundo é igual. Então, e com isso, todos são tutelados e tutores. Todos se colocam na condição Ana Arendt coloca isso muito bem. De vigilância. Um vigia o outro. E a denúncia, como aqui, não precisava ter algo concreto, como o Kafka fala no início aqui, né, do processo. Não precisava de haver algo concreto. Bastava uma desconfiança. E eu vou me lembrar de umas... Não, mas é assim, eu não sei se eu estou viajando muito, mas palavra puxa palavra, né? Quando Graciliano Ramos foi preso na ditadura de Vargas, quando ele foi preso, ele estava em casa, buscaram no meio da noite, e ele foi levado de carro de Alagoas ao Rio de Janeiro, por homens fortes, calados, não é, que o obrigaram a toda aquela situação, e não deram, e ele nunca teve nenhuma satisfação de por que estava sendo preso, para onde estava sendo lembrado. É sempre assim, né? É a perda completa da liberdade. Da liberdade. E sem te dar satisfação de nada, né? Nada. O indivíduo, as pessoas não percebem isso, né? Que elas estão colaborando com um pseudo-discurso, não é? De autoridade, e na verdade elas são completamente vítimas do autoritarismo, não é? E estão deflagrando conflitos o tempo todo. Agora a gente percebe, antes de eu continuar, de alguma forma a gente percebe, claro que hoje a gente vai perceber isso, obviamente, muito mais nos países autoritários do que nos países democráticos, mas a gente percebe hoje que tem uma parte da imprensa mundial, ou mesmo boa parte das... Boa mídia, parte não. Mídia, a mídia, também, né? no geral. No geral, muita escola a também. Tecnologia. Muita escola. Que acabam fazendo o discurso que meia dúzia quer que elas façam, né? Sim. Não estou aqui para dar nome a boi algum, nem é essa a minha intenção. E isso aqui no Brasil acontece, em outros países acontece. Quer dizer, você veja, quando eu falo aqui no Brasil e em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, berço de democracia, etc. Pelo menos é o que se diz, né? Se isso acontece em países democráticos,
A gente observa uma imprensa, muitas vezes, andando por um lado só. Parte das escolas andando por um lado só. A própria tecnologia, que é uma via de mão dupla hoje, a gente sabe que ao mesmo tempo que a tecnologia veio para ser libertadora em muitos aspectos, ela é absolutamente repressora em outros, porque qualquer um pode falar qualquer coisa e tá ali mesmo, e todo mundo lê, e poucas pessoas, a gente sabe, tem um grau de leitura e de discernimento que pode falar, não, isso é bom e isso não é. Quer dizer, se a gente observa isso em democracias, hoje, que nada mais é do que o processo moderno, você imagine quando a gente cai na mão de uma extrema. Ainda posso você estar falando isso, eu estou me lembrando aqui. Veja bem, nesta obra aqui, que é, como eu disse, é de um autor russo, também de 1900, foi publicado em eu não li. Eu não li. É um colosso, né? O Zamiatin, até uma edição maravilhosa. É bonita, hein? Edição linda. Aqui no final, inclusive, tem deixa eu mostrar aqui. Olha que edição linda, gente. Ganhou uma das capas mais... Olha que capa linda. Não estou fazendo propaganda de nada, não, mas olha que... Ainda é coloridinho aqui, olha que lindo. É uma edição de... Né? Depois você me empresta para eu ler. Arte gráfica mesmo. Agora, veja bem, aqui no final tem, inclusive, eles fizeram algo incrível. Olha que lindo! Vou mostrar, pessoal, que é uma frase, tá? Que está no livro. Olha, não existe revolução final. As revoluções são infinitas. Bom, por quê? Veja bem, porque quando se capta a alma do indivíduo, do cidadão, né? Quando você tem controle sobre a subjetividade, não é? Nós vamos fazer uma revolução sobre outra revolução, né? Que é dito aqui. Agora, vamos pensar nessa questão desses mecanismos hoje de controle e de divulgação tão sofisticados como a tecnologia. O Zamiatin coloca aqui, nesta obra, uma sociedade futurística, né? As distopias sempre falam do futuro, agora nós estamos vivendo a distopia, né? Mas o mecanismo de controle, na época em que ele escreveu, não havia, né? Por exemplo, televisão, esses mecanismos assim. Então, ele coloca todos os edifícios da cidade com vidro, é tudo transparente. Não existe por exemplo, aqui você vai à sua cozinha, você recebe pessoas na sala. Está tudo devassado. Não, é tudo completamente exposto. A única hora Big Brother grande. Exatamente. O único momento em que há um pouco de privacidade é quando os indivíduos tinham lá sua vida sexual, sua vida afetiva, aí havia a permissão para declinação da luz. Agora, troca essa transparência, né? Olha que coisa mais paradoxal. Né? A transparência, na verdade, é um mecanismo de controle. Para, em 1984, são as telas de televisão. Ler, que bárbaro isso, eu quero ler isso. É fantástico. Agora, pela tela de televisão, do grande irmão. Né? O olho que tudo vê, que a todos controla. Nossa, é outro livro que te incomoda do início ao fim, né? Fantástico. 1984. E ainda da mesma linha, Fahrenheit, né, do Bradbury, que é da década de 50, já de 54, mas o Fahrenheit 451, que o mecanismo de controle também se vale o quê? Da tecnologia. Não é? Então, as tecnologias que nós temos hoje, você falou algo que eu acho que é bastante sério. Quando iniciou a internet, nós pensamos agora a instantaneidade da comunicação, a democratização, mágico, né? É mágico, conhecimento, tudo isso. E, no entanto, os mecanismos de controles de dados, né? Essas coisas todas que estão ocorrendo. Eu me lembro a primeira vez que eu vi internet... O que virou o Telegram? Não, alguém eu não me lembro mais quem falou, mas alguém falou, nossa, Dana, olha que baba, agora a gente pode entrar no Louvre dentro de casa. Sim. Aí você entra... Éramos ingênuos, né? Falei, não, que bárbaro, mas... Nós só pensamos no lado bom. O mecanismo de repressão que isso tudo carrega é um negócio... Mas voltando... Vamos voltar para Vamos voltar aqui para... Então eu tava... Quando você fala em regimes de extrema, e foi aí que eu parei, os fascismos eram um regime de extrema direita, eu já expliquei que é capitalista, eles eram militarizados, é lógico, toda ditadura acaba sendo, ou porque o governo é militar, ou porque ele tem um aparato militar atrás dele. Eles eram autoritários, toda ditadura é autoritária. Eles são extremamente nacionalistas, toda ditadura é nacionalista, é claro, pô. Eu vou chegar e falar aqui, ó, Zé Mané, agora eu vou te ferrar, você fala, beleza. Por que você vai me ferrar? Não, porque eu quero tirar seu dinheiro, mas fica triste, então. Você vai só levar umas pancadas por dia. Beleza. Eu tenho que ter um discurso, não tenho, não? E o discurso estou fazendo isto em nome da nação. Tá bom. Se eu consigo te convencer que isso tudo é pro bem da nação...
Acabou. Não tem ninguém que me faça parar. E quem não sonha, né? Não é? Com uma Quem não nação sonha? que deu certo, que vai haver justiça, divisão de riqueza. Quem não quer isso? E outra, os fascismos eram antiliberais, porque o Estado liberal, que era capitalista, estava em crise, e foi ele que gerou essa inflação galopante na Alemanha, por exemplo. Então eu chego e falo, eu não quero liberalismo, eu sou Hitler, eu quero um Estado forte, né? Porque o Estado liberal é um Estado fraco. É um Estado que se rege pela livre concorrência. Agora o Estado é forte, eu vou me meter em tudo. Todo mundo agora vai ter emprego, vai ter salário, vida boa, né? Então eu sou antiliberal, eu sou antissocialista, Hitler. Eu sou anticomunista, eu sou anti-tudo. Eu sou antissindical, eu sou antitrabalhista, eu sou anti-tudo. Mas eu sou também totalitarista. E é aí que eu começo com o meu discurso, né? Se é que isso é um discurso. Quando você fala assim, você falou há um pouco de tempo atrás que a ditadura militar no Brasil não foi totalitarista. Não foi mesmo. O totalitarismo é um dos mecanismos de uma ditadura. Quer dizer, todo totalitarismo acaba tendo que ser meio que autoritário, ditatorial, né? Mas nem toda ditadura é totalitarista. Sim.